Olá, bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, pelo canal do YouTube da Associação de Beneficência Espírito Consolador em São José do Rio Preto. Vamos para a nossa prece inicial, para depois estudarmos o Livro dos Espíritos. Vamos juntos unir nossos pensamentos e elevar a Deus, nosso Pai, primeiramente agradecendo pela grandiosa oportunidade de estarmos aqui na Terra, encarnados, pelo corpo físico que nos serve de instrumento para a evolução. Somos muito gratos, meu Deus, por tudo que temos, inclusive pelas dificuldades que nos fortalecem. Rogamos, Senhor, que nos abençoe e nos proteja nessa caminhada, que nos fortaleça, hoje e sempre. Que possamos aprender, estudar e nos dedicar mais. Que assim seja. Assim seja. Vamos estudar. Olá! Dando sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos ver hoje a lei de sociedade, vamos ver vida de isolamento, voto do silêncio e laços de família. Embora sejam muitos tópicos, na verdade são tópicos pequenos, não são muito extensos, e nós vamos fazer no tempo que regularmente fazemos. O estudo de hoje é muito interessante, o tema é muito interessante. E para começar a falar da lei da sociedade, eu vou recordar que quando eu entrei na faculdade, o meu professor falou uma coisa que eu ainda hoje recordo. Ele disse assim: o homem é naturalmente político. Isto é uma frase de Aristóteles, né? E o meu professor ia dar aula de direito público, né? Nós íamos estudar a sociedade. E Aristóteles viveu no século IV a.C. Ele já dizia que o homem é um animal político. Mas Aristóteles se referia a cidades, polis, né? Ele era grego. Então o homem é um animal urbano, um animal que vive em sociedade, né? Aristóteles levava em conta que o homem é carente e imperfeito e que o homem necessita de coisas e necessita dos outros. Então o homem vive em sociedade, vive em comunidade para alcançar a sua plenitude, né? Comunidade organizada era a polis, era a cidade, daí o homem ser um animal político. Então a lei de sociedade é uma lei de Deus, segundo o Livro dos Espíritos, e nós estamos estudando as leis morais, né? E a primeira questão que se faz na 766 é se a vida social, se ela é natural, se ela está na natureza, né? E a resposta é afirmativa. Deus fez o homem para viver em sociedade. Então nós somos feitos para viver em sociedade. Deus não deu a palavra ao homem e todas as faculdades necessárias em relação à vida em sociedade para o homem se isolar, né? E a questão seguinte é se o isolamento absoluto é contrário à lei de Deus. E a resposta é afirmativa, é claro que é contrário. Por que Deus nos permite falar? Por que Deus nos deu o instinto de viver em grupo, viver em sociedade? É para a gente se isolar? É evidente que não. É porque a vida em sociedade, ela nos auxilia no progresso. Tem esta outra particularidade. Porque viver em grupo nos permite o auxílio mútuo, né? A prática da caridade, a vivência da lei do amor. Por isso que a lei da sociedade é uma lei natural, é uma lei de Deus, né? Por isso que temos que viver em sociedade, porque a vida em sociedade nos propicia o progresso. Quer dizer, sozinho, né, eu não sou testado, eu não sou provocado, né?
nada como um trânsito, né? Pesado para a gente ter, a prova a nossa paciência. Então é isso, a vida em sociedade é uma vida de provas, é uma vida de tribulações constantes que nos propiciam o exercício da renúncia, da paciência, da caridade, do amor. A vida em sociedade é muito importante, né? No isolamento, diz a questão 768, o homem se embrutece e se debilita. Então temos que viver em sociedade. Tanto a vida em sociedade é natural para nós, é instintiva, que nós estamos sofrendo muito com esse isolamento, né? Principalmente aqueles que estão muito isolados, né? Quem tem a felicidade de ter um espaço maior, de ter o grupo familiar próximo, então, né, não sofre tanto, né? Quem tem a felicidade de ter um neto, então, aproveita mais o isolamento. Mas há muitas pessoas que estão realmente sozinhas com este isolamento e sentem a dificuldade, constatam como o isolamento é contrário às nossas necessidades. Nós fomos feitos para viver em sociedade. O tópico seguinte é vida de isolamento e votos do silêncio, né? E eu vou me recordar o seguinte: há muito tempo atrás, em 1987, nós fomos num mosteiro, o mosteiro de Latrum, que fica em Ramla, em Israel, mosteiro de Latrum. Hoje, pesquisando na internet, eu encontrei que há, inclusive, passeios turísticos na atualidade para ir lá. É um lugar isolado, como se fosse na zona rural. E é como se fosse um sítio, uma fazenda onde se produz uvas. E são padres católicos, né? Da ordem trapista. Nós temos a ordem dos franciscanos, muito comum aqui, que fazem o voto de pobreza, né? Que foi fundada por Francisco de Assis, um homem muito virtuoso, que nos deixou muitos exemplos de amor, bondade e renúncia, muito conhecida. Essa ordem trapista não é muito conhecida no Brasil, e é uma ordem que faz o voto do silêncio. O que é o voto do silêncio, né? E lá naquela época nós conhecemos isso, né? Eles não conversam. Então nós fomos lá no mosteiro, numa igreja, fomos assistir uma missa. Na época nós éramos católicos, eu e a Andréia, né? Mas alguém vai perguntar assim: mas Paulo, você não era uma criancinha naquela época? Era uma criancinha sim, a Andréia me pegou no colo e me levou. Vamos ver se ela vai ver essa parte do estudo, se ela vai comentar isso, né? Então, o mosteiro é muito bonito. Se quiser ver lá na internet, tem fotografias. Mas o que nos interessa é o voto do silêncio. E na oportunidade eu conversei com um padre que nos atendeu. Nós até almoçamos lá, nos serviram vinho, foram muito simpáticos. Assistimos a missa, ouvimos o canto os cânticos gregorianos, né? Eles não falam, não conversam, mas rezam a missa, cantam na missa, muito bonito, né? E tinha um padre francês que atendia a porta, atendia as visitas, mas que não era da ordem dos trapistas, ele era de outra ordem. E ele conversava naturalmente e nos explicou que aquela ordem fazia o voto para que não se ofendessem, não se insultassem, por isso eles não conversavam. Muito bem. E nós vamos ver a questão 769 seguintes agora de O Livro dos Espíritos, que fala do voto de isolamento. Certamente, aliás, esse padre que nos atendeu era francês, não sei se eu já falei, e possivelmente Allan Kardec conhecia essas ordens na época, mais comuns na Europa, por isso fez essas indagações aos espíritos quando preparou o Livro dos Espíritos. Então, questão 769.
concebe-se como princípio geral a vida social esteja na natureza, mas como todos os gostos estão também na natureza, porque o gosto pelo isolamento absoluto seria condenável? Se o homem encontra aí a satisfação, então não estamos falando dos religiosos, estamos falando daquela pessoa que se isola, aquela pessoa que não quer o convívio social, aquela pessoa, né, que gosta de ficar isolada, né? Ela não quer conversar com ninguém, não quer ter amizade, não quer nada, né? Ele gosta, ele é feliz assim. Aí o Livro dos Espíritos fala a resposta: a satisfação egoística, né? Há também homens que encontram uma satisfação em se embriagar. Tu os aprovas? Deus não pode ter por agradável uma vida pela qual se condena a não ser útil a ninguém. Então, a vida em sociedade permite que sejamos úteis. Então, nós não podemos fugir, né, da vida em sociedade por egoísmo, né? E os que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo, né? Duplo egoísmo. Mas se esse retiro tem por objetivo uma expiação, impondo-se uma privação penosa, não é mais meritório, não é ele mesmo meritório, fazer mais bem do que se faz o mal. É a melhor expiação. Evitando-se um mal, ele cai em outro, visto que esquece da lei do amor e da caridade, né? Muito bem. Então, nós estamos falando de uma pessoa que vive em reclusão por egoísmo. O Livro dos Espíritos nos fala que é equivocado. Mas se ela vive uma vida de isolamento para servir, para ajudar, é diferente. Então, a intenção é que é importante, né? A vontade, o desejo, o ânimos, né? O que a pessoa quer fazer é o que vale. Então, se uma pessoa se isola porque ela se sente feliz, isolada, é egoísmo. Mas se ela deixa de ter os prazeres que a vida lhe proporciona para buscar ajudar as pessoas, né? Para ter uma vida de caridade, como fez, por exemplo, a Madre Teresa, né? A Madre Teresa é um exemplo por todos conhecido, né? De uma pessoa que era altamente virtuosa, que vivia para ajudar as pessoas. A Madre Teresa, a gente fala de Calcutá porque ela morreu em Calcutá, né, em 1997, né? Na verdade, era de origem albanesa, de uma etnia albanesa. E ela se naturalizou indiana e ajudava os pobres da Índia, né? Viveu a caridade em sua plenitude, né? Ela exemplificou o Evangelho de Jesus, ou seja, né? Ela não buscou viver isolada por egoísmo, para satisfazer os próprios prazeres, mas para ajudar, para servir, para praticar a caridade, viver a lei de amor. Então isso é diferente, né? Não é uma vida de isolamento, né? Nós vamos encontrar nos Estados Unidos a comunidade Amish. Todos já devem ter visto um filme onde tem aquela comunidade isolada, que não usa energia elétrica, que não usa carros, né? Tem muitos filmes que mostram essas comunidades. Quem são estes Amishes? Eles são uma ordem religiosa, né? Uma ordem religiosa. E esta ordem religiosa, eles fazem, né, este voto de não acompanhar o progresso da sociedade. O progresso da sociedade. Na verdade, eles têm como fundador um senhor chamado Meno Dimons, né? Meno Dimons. Por isso são menonitas. Eles são anabatistas. Aqui no Brasil tem batistas, né? E no censo de 2000, feito nos Estados Unidos,
eles eram 200 mil Amishes, né? 200 mil Amishes. Então eles não se misturam com a sociedade, eles entendem, na visão deles, na visão do fundador da religião deles, eles entendem que o progresso é coisa ruim para o homem, né? Nós já sabemos, pelo Livro dos Espíritos, que o progresso é lei de Deus, né? Não é ruim, é bom, né? Se Deus permite o progresso, é porque é bom. Aliás, há um livro do Divaldo Pereira Franco, muito interessante, que debate questões da atualidade. Então, às vezes pergunta se é certo, né, fazer pesquisas científicas, genoma, manusear DNA, não sei o que, né? E o Divaldo coloca de uma maneira muito clara que o homem pode fazer tudo, né? Tudo que o homem faz é porque Deus permite. Porque se Deus não permitir, o homem não vai fazer. O homem não vai dar conta, a ciência não vai permitir. Então não tem por que temer o progresso. O progresso ocorre porque Deus quer, porque Deus permite, porque Deus nos deu a inteligência. Então o isolamento social, quer seja através do voto do silêncio, quer seja através da fuga da vida em sociedade, né? Ele não leva a nada, ele não é produtivo, né? Nós citamos esses anabatistas, citamos a ordem dos trapistas, mas há outras crenças religiosas de irmãos virtuosos que também fazem o voto do silêncio, né? Há alguns hinduístas, né? Budistas e adeptos do jainismo. São crenças que adotam o voto do silêncio como meio de progredir. Muito bem, com todo o respeito e carinho que temos pelos nossos irmãos, nós entendemos que se a pessoa deixar de conviver em sociedade, se ela abrir mão de certas coisas para a prática da caridade, nós vemos virtude. Se a pessoa fugir por egoísmo, não vemos virtude nisso, amparados, né, no Livro dos Espíritos. E a nossa proposta não é criticar quem pensa diferente, mas esclarecer quem quer entender estas situações e buscar o progresso individual, a que todos estamos fadados e que muito desejamos, né? Muito bem, na questão seguinte, pergunta-se, né? Que pensar, 771, que pensar daqueles que fogem do mundo para se votar ao alívio dos sofredores, né? É o caso dessas missionárias como Madre Teresa e outras tantas pessoas que vivem para a caridade, né? Que vivem para amar o próximo. Então eles não estão fugindo do mundo, eles não estão fugindo dos prazeres, não, eles estão ajudando o próximo. É diferente, né? Como aquela história, né, que tinha 3 homens trabalhando, né, e perguntou-se ao primeiro: o que você está fazendo? Ele falou assim: eu estou fazendo massa. Perguntou-se ao segundo: e você? Eu estou construindo uma parede, um muro, você não está vendo? E perguntou-se ao terceiro: e você? O que você está fazendo? E ele disse: eu estou edificando uma escola. No futuro, muitas crianças vão ter este espaço para aprender, né? Para não ficar na rua, para ter educação. Então, é a ótica que cada um vê a vida, né? Então, alguém abre mão da vida em sociedade para viver o amor em sua plenitude, é uma bênção, né? É uma virtude, né? A pessoa foge dos compromissos sociais porque encontra prazeres numa vida reclusa, aí já é diferente, né? Muito bem. Na questão 772, pergunta-se o seguinte: que pensar do voto do silêncio prescrito por certas seitas desde a mais alta antiguidade, né? Então, os trapistas são do século XI, né? Tem quase 1000 anos, né? Os que fazem o voto do silêncio, aqueles católicos trapistas, né? Os anabatistas são do século XV e XVI, também tem 500 anos, os amishes, né? Então, o que pensar destas ideias, né? Olha a resposta que interessante. Perguntais antes se a palavra está
está na natureza e porque Deus a deu. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que concedeu. Entretanto, o silêncio é útil porque no silêncio te concentras e teu espírito torna-se mais livre e pode, então, entrar em comunicação conosco. Mas o voto do silêncio é uma tolice. Sem dúvida, os que olham suas privações voluntárias como atos de virtude têm uma boa intenção, mas eles se enganam porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Então, nessa questão 772, aqui do Livro dos Espíritos, a primeira coisa que nos é dito é que a palavra é natural, né? A criança já nasce gritando, né? Quando tem fome, grita, né? Quando está incomodada com a fralda, reclama, né? Geme. Então é isso. Deus nos deu a fala, a palavra, né? Que bênção, né? Isso nos diferencia dos outros animais também. Então está na natureza. Agora, falar, né? Não é errado. Usar das faculdades que Deus nos deu não é errado. O errado é o abuso, é o excesso, né? Então, falar mal dos outros aí é errado, né? Então, Deus condena o abuso, não o uso das faculdades. Agora, vez ou outra, o silêncio, o recolhimento é importante, né? Então, em muitas casas espíritas, tem lá um quadro assim: o silêncio é uma prece. Então, quando as pessoas entram na casa espírita, o ideal é que façam silêncio, né? Não é um momento social de contar da novela, né? De contar, né, das compras que fez, de contar de suas experiências, embora isso seja importante, conversar, seja útil, né? Mas sempre se tem um momentinho depois da palestra, dos passes, né? Para um chazinho, um bate-papo amigo, uma confraternização. Mas no momento em que nós adentramos a casa espírita, geralmente o ideal é que se faça silêncio, é que se mantenha oração, né? É que se eleve o pensamento. Este é o ideal. Então o silêncio é importante. O silêncio nos traz este recolhimento, diz o texto, né? Então torna o teu espírito mais livre, pode entrar em comunicação com os bons espíritos, né? Então também na casa espírita, quando chegamos, com muita frequência recebemos uma mensagem, um papelzinho, né? Para que com a leitura nós mudemos a nossa sintonia. A gente vem pensando no trabalho, a gente está envolvido com as preocupações do dia a dia, coisa e tal. Então aí a gente pega uma mensagem que fala do Evangelho, que fala de Jesus. Então aí o que acontece? A gente muda o foco do nosso pensamento, a gente muda o foco, né, das nossas reflexões. Este é o objetivo da mensagem, né? Então, com o silêncio, com a oração, com a leitura, a gente vai pensando numa coisa nobre, numa coisa edificante, né? E entra em sintonia com os bons. Então, o silêncio é importante, mas não o silêncio, né? Continuando aqui, ó. O voto de silêncio absoluto é o comentário de Kardec, depois da resposta do 772. Da mesma forma que o voto de isolamento priva o homem das relações sociais que podem lhe fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Então, o voto do silêncio não é o ideal, né? Muito bem, vamos à questão seguinte, a questão 773, que trata dos laços de família, e nós começamos hoje aqui com uma prece em família. Vocês viram que estava a Andréia, né, a nossa dirigente aqui do Consolador, a Rosinha, a nossa filha, e o nosso neto, né, o Nicolas, participando já, né, dos estudos do Livro dos Espíritos, né? E para essa introdução foi para mostrar a importância dos laços de família, como nós vamos ver aqui na sequência, né? Porque entre os animais, questão 773, estou lendo o Livro dos Espíritos. Porque entre os animais, os pais e os filhos não se reconhecem mais?
logo que estes não têm mais necessidades e atenções, quer dizer, por que que o filhotinho do animal, do cachorro, do gatinho, ele depois que ele cresce, ele aprende a comer sozinho, né? Que não precisa mais do cuidado da mãe, ele não conhece mais o pai, é capaz de brigar com o pai, brigar com a mãe para disputar alimento, né? Por quê? Porque são animais, é evidente, né? Os animais vivem da vida material e não da vida moral. Então, o objetivo dos animais, dos pais, das mães, é dar a subsistência para o filho, é dar o calor, é dar o leite, é dar o alimento, ensinar a caçar e ensinar a viver. Só isso, né? Porque animal é animal, ser humano é ser humano, né? Então, os animais vivem só a vida material, né? Não vivem a vida moral, né? Ah, mas o animal não tem princípio espiritual? Tem, mas o homem também tem alma, e a distância do animal para o homem é a mesma do homem para Deus, é uma distância infinita, né? Ah, mas o animal tem dor. O animal tem dor, né? Mas é animal. Então, o pai e a mãe do cachorrinho vão cuidar, a mãe do cachorrinho vai cuidar do filhote até ele aprender a caçar, a comer sozinho, e depois a mãe briga com esse filhote se ele quiser comer a comida dela, né? Então, olha só, a ternura da mãe animal por seus pequenos tem por princípio o instinto de conservação dos seres aos quais ela deu a luz, quando estes podem bastar a si mesmos, né? Quando eles conseguem caçar, comer, beber por si só. Sua tarefa está cumprida e nada mais lhe pede a natureza, né? Por isso ela os abandona para se ocupar com os recém-vindos. Então o filhotinho aprendeu a andar, aprendeu a caçar, aprendeu a comer sozinho, a mãe vai abandonar o filho. Ah, mas o meu cachorrinho é diferente, o meu cachorrinho, ele tem sentimentos, né? Então o seu cachorrinho é diferente de todos os outros animais, porque os cachorros têm os instintos de conservação da espécie, né? Ele não tem sentimento de amor pelos filhotes, ele vai cuidar, por mais que a gente goste do animalzinho, ele vai cuidar do filhotinho, ele vai dar o alimento e depois ele vai abandonar. É assim que é a natureza, né? Isto não quer dizer que a gente não possa ter afeição pelos animais, né? Ah, mas o meu cachorrinho, ele me ama, ele balança o rabo quando me vê, lógico, né? Você dá comida, você dá alimento, você trata bem, né? Assim deve ser, né? Mas é instinto, né? Lá no circo também, né? O elefante fica em duas patas, o leão pula no meio do fogo, né? E o tratador dá o alimento para ele. Isto, né, é condicionamento, né? Isto é adestramento, não é educação, não é inteligência, não é espírito, não é? É diferente, né? 774, né? Há pessoas que inferem no abandono dos pequenos animais pelos pais que entre os homens os laços de família não são mais que um resultado dos costumes sociais e não uma lei natural. O que devemos pensar nisso? Olha, essa questão é interessante, eu vou repetir mais devagar para a gente poder assimilar. Então, os animais abandonam as crias quando eles aprendem a andar e a se alimentar sozinhos. Será que o homem não deveria fazê-lo também? Será que os pais quererem cuidar dos filhos depois de adulto ou dos netos não é um costume social? Porque se o homem é um animal, ele deveria se comportar como a lei da natureza. Então, eu vou ler a resposta. O homem tem destinação diversa dos animais. Homem é homem, animal é animal. O homem, estou lendo, tem destinação diversa da dos animais. Porque, pois, sempre querer identificá-lo com eles, nele há uma coisa além da necessidade física, há a necessidade do progresso. No homem há progresso, o homem progride, o homem é um espírito em evolução, então o homem ama,
Por isso, os pais vão se preocupar com os filhos a vida inteira, qualquer que seja a idade. Por isso, os pais vão amar os filhos e vice-versa, e os netos a vida inteira, porque são, né, seres diferentes dos animais, né? São espíritos em evolução, espíritos em progresso. Por isso, o pai, o avô, vai fazer sacrifícios pelo filho adulto, pelo neto, e estes sacrifícios prazerosos para os pais, para os avós, fáceis de fazer, vão trazer o progresso para aquela criatura, porque ela vai renunciar, ela vai abrir mão de alguma coisa em prol, né, da sua prole, em prol dos seus descendentes. Então Deus é generoso na medida em que nos propicia fazer um sacrifício com facilidade, com prazer, com alegria, né? Então a avó cuidando do neto não ela deixa, né, os seus afazeres, os seus interesses pessoais, mas ela o faz com amor, ela o faz com carinho, ela o faz com facilidade. Então Deus faz com que nós tenhamos progresso, renúncia com facilidade, com prazer, com carinho. Muito bem. E qual seria, para encerrar, né? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Um recrudescimento do egoísmo. Quer dizer, a família é muito importante para o nosso progresso, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, dizer que a família está em extinção, que está acabando, isso é bobagem, não é? Nós precisamos cada vez mais da nossa família. O que nós temos é uma mudança do conceito de família, não é? Então nós temos feito o estudo de apenas 30 minutos, não muito mais do que isso, porque o vídeo fica pesado e para postar no WhatsApp ele demora muito, daí porque eu gravo antes da terça-feira, que é o dia dos nossos estudos, mas às vezes a André não consegue postar na própria terça-feira, ela fica tentando postar, ele carrega, cai, às vezes ela fica um dia ou dois, né, pelejando com isso. Então nós fazemos o estudo de apenas 30 minutos. Quando voltarmos ao estudo presencial, voltaremos a fazer um estudo um pouco mais longo, um pouco mais completo. Enquanto isso, fazemos a sugestão de que façam a leitura dos textos de O Livro dos Espíritos para complementar a aprendizagem. Tenham todos uma boa semana. Semana que vem continuamos o estudo.